Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, sua igreja digital. Digital porque onde estamos, está conosco, então se conectar com a gente, e aí eu nos juntos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcio, e estamos aqui para mais um. Conhecendo mais e viver a palavra de Deus, essa palavra que é tremenda, e quanto mais nos conhecemos, mais Deus se revela a cada um de nós. Seja muito bem-vindo você que está com a gente, bem-vindo a você que vai conhecer ainda esse ministério, que possamos caminhar juntos e crescer em conhecimento dessa palavra e viver tantas promessas que Deus tem para cada um de nós. Nós convidamos todos a entrar aí na página web do Ministério para que você conheça mais do que nós estamos fazendo e do que tem por fazer. Então, vem com a gente, porque a palavra de Deus não pode ser parada. Muito pelo contrário, temos que levar a palavra de Deus a mais pessoas. Em nome de Jesus. E também convidamos você a entrar na rádio, a Rádio Vineyard, que você vai ter músicas, louvor, palavra, 24 horas por dia, para que você possa ser edificado e que você possa conhecer e ouvir e viver a alegria que Deus tem. Em Em nome de Jesus. em nome de Jesus, né? Bom, nós estamos aqui, eh, no nosso estudo bíblico, nós estamos aqui fazendo um estudo das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, né? Nós coletamos 49 das parábolas e já vimos 34. Na semana passada, nós fizemos a primeira parte do Rico e Lázaro. Foi a primeira parte onde nós vimos a introdução da parábola. Então, nós vimos algumas características dessa parábola, algo muito rápido que você pode buscar aqui na descrição do vídeo, e nós vamos ter essa, essa primeira parte da parábola, onde nós falamos algumas coisas bastante interessantes do que era a parábola. Falamos também sobre o que Jesus enfocava nessa parábola, né? Então, Jesus abordava temas muito importantes, no qual o que eu vejo assim que é um dos mais importantes é a vida após a morte. Todo mundo quer saber o que que vai acontecer, como é que a coisa vai funcionar, e muitos acham que vão ter ainda uma outra oportunidade, de aceitar Jesus lá na morte. E aí Jesus aborda isso e vê que isso não é possível. E ele fala também sobre a comunicação entre vivos e mortos, que não existe essa comunicação, né? Então, nós vimos aí que é uma parábola pequena, mas uma parábola muito, muito interessante, que traz muitos ensinamentos, muitas revelações e, principalmente, muitas verdades. Falamos também rapidamente, sobre o contexto da parábola, e vimos que tinha ou que existiam algumas parábolas dentro desse contexto. Parábolas estas que vêm mostrando a reprovação de Jesus ao comportamento dos fariseus. E, na verdade, isso traz para nós também hoje, né? Considerando que os cristãos de hoje também, muitos deles não têm o comportamento que Jesus espera que nós tenhamos, o comportamento que Jesus nos ensina. E vamos agora para a parte 2, onde nós vamos tratar, apesar de ter começado na semana passada, nós vamos tratar de novo a análise da parábola. Então, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, Jesus ele começa falando de um homem que Jesus não dá um nome para esse homem. Então, é um homem sem nome, mas ele fala de algo muito interessante, um homem que ele se vestia de púrpura.
Para você conseguir a cor púrpura, você tinha que fazer um processo, era um processo bastante caro, para que você obtivesse essa cor púrpura, essa cor vermelha, né, então era um processo bastante caro. Muitos querem saber o nome do homem. Então, na tradição, alguns dizem que ele se chama Nemeusis, e na verdade, isso não é tão importante. Outras traduções da Bíblia diz que o nome deles era Divis, só que Divis em hebraico é um homem rico. Então, se Jesus não colocou o nome desse homem, é porque realmente não era importante, porque todas as vezes que Jesus quer citar o nome de alguém, ele coloca o nome. Ele fala assim, um homem chamado, e dava o nome do homem, né? Então, se ele não colocou, é algo que não era tão importante. E nós vemos também na tradição ou a cultura da época, o nome se referia a algumas características da pessoa. Então, o nome era importante para você definir algumas coisas dele. Mas quando Deus não fala o nome, com certeza, ele sempre faz as coisas com um propósito. Então, o propósito não era estar focado em quem era o homem ou de onde ele veio, mas exatamente como era o comportamento dele de regalias, de estar ali sempre com as coisas mais caras e vivendo assim de forma até muito egoísta, não? Porque sempre via o seu próprio lado. E nós vemos aqui que Jesus ele fala de duas realidades bem diferentes, não é? São realidades terrenas, realidades que foram vistas aqui na Terra, né? Então, ele falou o homem rico, que não tinha nome. Então, ele falou das roupas finas, falou dos banquetes diários que ele tinha, falou da abundância. E a gente vai ver lá no versículo 20 que ele vai falar também de Lázaro, né? Lázaro, um homem pobre, um homem cheio de chagas, um homem que buscava comer das migalhas que caíam da mesa desse homem rico, né? E um homem que estava na extrema pobreza. Vemos duas realidades bem diferentes, mas Jesus ele tem um propósito em falar dessas duas realidades. O contraste que Jesus coloca aqui entre a riqueza e a pobreza. Jesus ele começa a introduzir aqui um novo conceito, né? Um novo conceito, ou seja, as riquezas elas podem ofuscar a eternidade. Espera, pastor, então você quer dizer que rico não vai para o céu? Não, não quero dizer isso, não. Eu quero dizer que o amor ao dinheiro, ele pode impedir você de ir para o céu. E Jesus, ele fala, nessa parábola, ele fala do discurso contra os fariseus. Contra os fariseus, aqueles que estavam tão envolvidos com as coisas terrenas, estavam tão envolvidos com o material e deixavam de lado as coisas espirituais. Riqueza é tratado aqui de uma forma diferente. Por quê? Porque na eternidade a riqueza ela é tratada de uma forma diferente. O rico não é quem tem mais, o rico é quem fez mais. O rico não é quem tem mais dinheiro, o rico é quem serviu mais as pessoas. E quando nós falávamos de púrpura, nós vimos que era um processo bastante caro e era de um animal específico, um animal, um bizu, um animal grande que tinha que ser criado. Então, era algo custoso. E, na verdade, o que Jesus ressalta aqui é que o manto dele valia mais do que o seu peso em ouro. Então, muitas vezes, nós achamos que é mais importante a roupa do que o personagem. E Jesus ele fala exatamente ao contrário, que o personagem ele é mais importante do que a roupa, do que a riqueza, do que todos os bens que ele possa ter.
Na verdade, é uma quebra de paradigmas, porque nós falamos aqui do rico, não no sentido de ser rico e ter dinheiro, mas de viver de luxúria, de coisas que você vê que não teria necessidade de fazer banquetes todos os dias, mas ele se dá ao luxo porque tem e quer mostrar. Então, nós temos assim um conceito de luxúria e um conceito de quem está com necessidade. Então, nós temos que trocar muitos conceitos na nossa cabeça para começar a soltar o que é terreno e buscar uma imagem do que Deus espera de nós, uma imagem espiritual, porque essa é a promessa que ele tem para nós. A promessa não é aqui nessa terra, mas sim uma promessa de vida eterna, diferente do nosso conceito, porque aqui a nossa carne vai durar um tempo, mas lá na promessa dele, nós vamos durar só por toda a eternidade. Ou seja, Jesus ele começa a introduzir aqui uma transformação de valores. Ou seja, o que nós achamos que é riqueza aqui, na eternidade não vai valer nada. O que nós achamos aqui que não é tão valioso é o que é valioso na eternidade. Então, nós começamos a entender aqui um conceito novo. Mas Jesus ele continua a parábola em Lucas capítulo 16, versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ou seja, Jesus ele já define agora o segundo personagem. Perdão, ele fala aqui de um mendigo, de um pobre, de alguém que era necessitado. Lázaro, a palavra Lázaro significa ajudado por Deus. Mas é meio contraditório, não é uma palavra que significa isso, sabendo que Lázaro estava coberto de chagas. Esse Lázaro não é aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, irmão de Marta e Maria. Esse Lázaro é outro Lázaro. Esse Lázaro, ele tem o nome de Lázaro porque ele achava, ou eles achavam que Deus estava ajudando ele. Mas é algo meio estranho, meio controverso, né? Como ele pode ser ajudado por Deus com tantas chagas? Lembra que nós já falamos que Jesus ele está aqui introduzindo valores diferentes, valores de eternidade. E nós vemos aqui, diante da situação dele, eu acho que é uma situação já de morte, sem esperança, mas muito pelo contrário, ele segue lutando, ele segue indo atrás de onde ele consegue sobreviver e também sobreviver com tantas dificuldades, porque imagina, um corpo cheio de chagas, quem gostaria disso? Garanto que ninguém gostaria, mas como ele consegue passar por todas essas dificuldades. Nós vemos muito assim conceitos não só nós vemos de rico ou pobre, mas caráter, valores. Isso nós temos que começar a ter a lente de como Jesus estaria vendo, mudar a nossa forma de ver. Então a ajuda de Deus diante de tudo isso, ele estava lá, estava vivo e estava lutando por alguma coisa. O que é mais interessante é que a gente vem falando aqui já alguns estudos sobre a mudança de paradigma, mudança de visão, mudança de como nós enxergamos as coisas. E aqui Jesus ele vai mais fundo nisso. O fato de você ter necessidades físicas, necessidade nesse mundo, não significa que você não é olhado por Deus. Ao contrário, Deus ele continua olhando para você. Ainda que você possa perguntar, mas um homem coberto de chaga, como ele pode ser ajudado por Deus? E nós conversávamos com uma pessoa essa semana e falava justamente sobre isso, né? Olha, o que é mais interessante é que a cada dia Deus nos dá uma oportunidade de vida, uma oportunidade de viver. Então, se você acordou, você tem que vibrar e tem que agradecer a Deus por causa desta oportunidade que você teve. Mas o versículo ele continua, que jazia à porta.
jazia, ele estava lá morrendo, ele estava lá, Se arrastando acabado, adiante. né? E que tipo de ajuda Deus dava para ele? Essa é a pergunta que fica para mim e para você, né? Porque nos nossos valores humanos, de verdade, esse Lázaro não tinha nenhuma ajuda, né? Ele não tinha nenhuma ajuda. Dentro dos nossos valores humanos, dentro dos nossos paradigmas. O nosso paradigma diz que se você é bem-sucedido, você tem dinheiro, você tem posses e você não passa necessidade. Então, dentro do nosso paradigma, Lázaro, ele estava completamente fora de tudo aquilo que a gente entendia. Mas a gente começa a ver que os valores eternos, eles são diferentes. Não são valores que a gente consegue trazer para o mundo de hoje, né? O cuidado divino para com os desamparados é tremendo. Ou seja, Deus ele cuida, ainda que você esteja desamparado, Deus vai cuidar de você. E eu lembro que quando nós estávamos na Flórida, nós fazíamos um trabalho lá com os moradores de rua. E nós servíamos comida, levávamos roupa. Então, a gente estava lá com eles. E foi um tempo bastante interessante para nós, onde nós aprendemos muitas coisas. Por quê? Porque os nossos paradigmas são diferentes. Os nossos ponteiros, o nosso conhecimento é diferente da realidade daquilo que Deus quer mostrar para nós. E o que a gente vê é justamente isso, que os valores eternos, na eternidade, são muito diferentes dos valores que eu e você temos. E nós estamos buscando a esperança, nós estamos buscando coisas melhores. Com certeza, todo mundo quer estar hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Mas Deus começa a nos mostrar que este mundo aqui jaz no maligno, ou seja, vamos ter tribulações, vamos ter problemas, nós vamos muito além, né? Falando assim de que aqui nessa vida nós vamos ter tantas dificuldades, mas olha, nós temos a esperança desse Deus que mandou o Filho dele para morrer por cada um de nós, para que nós possamos ter a esperança da vida eterna e a certeza, a convicção de que é Ele que está no controle de todas as coisas. Então, aqui nós vamos ter fome, nós vamos ter guerra, nós vamos ter órfãos, nós vamos ter viúvas. Isso faz parte do mundo em que nós estamos. Mas a promessa dele vai muito além disso. Às vezes nós nos esquecemos porque nós desfocamos, mas quando nós focamos em Deus, nós vemos que a promessa dele vai muito além disso. Um lugar onde você não vai ter dor, onde o seu corpo não vai ter doença. Imagina! Então, isso para nós acaba sendo um foco de onde nós vamos ver a grandiosidade desse Deus e viver a grandiosidade dele. Então, será que nós estamos preparados para isso? Na verdade, nós temos que nos preparar para a eternidade. Por quê? Porque a vida nesse mundo, ela tem um período, não? Não sei quanto vai ser a tua vida ou a minha vida, 50, 60, 70, 100, 200 anos, mas vai acabar. A eternidade não. Agora, o que Jesus está nos falando aqui é para que a gente comece a investir na eternidade. E investir na eternidade, os valores são muito diferentes desses valores terrenos que a gente tem aqui, né? Então, Jesus ele continua essa parábola lá no capítulo 16, versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ou seja, é tremendo, porque o texto fala que ele desejava alimentar-se das migalhas, né? Lázaro, ele não tinha nada. O homem rico, ele tinha tudo. Mas ele foi o quê? Insensível. Ele não teve compaixão. Ele não teve misericórdia. Ele não usou
de misericórdia para com Lázaro. E eu creio, assim, que o Senhor ele começa a mostrar os valores diferentes para nós hoje, né? Muitos de nós temos e temos em abundância, mas nós não somos sensíveis à dor do próximo. Nós não somos compassivos com o próximo. Nós não somos misericordiosos. E o texto ali fala que os cães, sem dono, cachorros que não tinham dono, eles comiam o mesmo que Lázaro. Então você imagina que deveria ter uma, uma competência, né? Competição Uma entre eles. competição entre o cachorro e Lázaro para comer o que estava lá, né? O nível que chega o ser humano. Então, na verdade, Jesus ele começa a introduzir aqui um conceito novo, um conceito que a gente não estava preparado para absorver, mas ele começa a mostrar aqui o que vai ser a eternidade. E aqui nós vemos também, pensando um pouquinho mais a fundo, de um homem rico, em luxúria, tinha tudo, mas não sabia compartilhar. E ao contrário do outro que não tinha nada, ele não tinha ganância de estar no lugar do rico, ele não queria dar uma rasteira nele para tirar o lugar dele de lá. Imagina, são coisas que nós vemos hoje no dia a dia, que ao invés de vermos o que é o lado de cada um, as pessoas vão querer entrar no lugar do outro, né? Ou seja, é querer aquilo que não é seu, cobiçar, ou seja, nossos sentimentos de pecado. Vem também como é que fala? O egoísmo, né, das pessoas, a gente vê aqui a autossuficiência das pessoas, a ganância, a inveja. Então, tudo isso vem para que a gente possa estar entendendo um pouquinho mais aonde Deus pode chegar com essa parábola, que muitos dizem que era uma história já contadas naquela época, até para termos de colocar moral da história, né? Mas isso nos remete a pensar mesmo o que Deus pode falar conosco através de uma história tão simples. Lembrando que a parábola é uma forma que Jesus tinha de expressar as coisas profundas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais entendível, né? Então, muitas vezes o que a gente vê hoje é um querendo pisar o outro, um querendo comer o outro, um querendo ser mais que o outro, sendo que a eternidade está aí. E se a gente não cuida da eternidade, realmente nós estamos com um problema. Mas Jesus ele continua com a parábola em Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, Jesus ele já faz uma diferenciação aqui entre as duas mortes, né? Então, o Lázaro ele foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o banquete eterno, o banquete na vida eterna, lá no paraíso, né? E ele fala que o rico ele foi sepultado. Somente foi sepultado. Agora, o que acontece quando você e eu morremos? Na verdade, a gente já vai ser julgado, né? E aí já é definido se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Na verdade, nós temos que entender que isso vai passar e isso vai acontecer. E Jesus ele continua a parábola em Lucas capítulo 16, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, você imagina a situação. A situação, na parte de cima, você vê Lázaro com Abraão. E a situação, na parte de baixo, você vê o rico no inferno. O inferno, que é um lugar que vai haver fogo todo o tempo.
todo o tempo. Mas aí vem a pergunta: ser rico me leva ao inferno e ser pobre me leva ao céu? Na verdade, não. Não é isso que acontece. O que acontece são os valores que você tem, os valores que você edifica na tua vida eterna. Você pode ter muito dinheiro, né? Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus já falava isso. Você pode ter dinheiro desde que o dinheiro não tome lugar na tua vida. Se você lembra do jovem rico, ele chegou para Jesus e falou: bom mestre. Ele já começa adulando a Jesus, né? Bom mestre. E Jesus falou: e por que você me chama bom, se bom é só Deus que está no céu? Aí ele falou: olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus conhecia o coração dele, falou assim: olha, vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e segue-me. E ele voltou para casa triste. Por quê? Porque o coração dele estava na riqueza. Ah, pastor, mas Jesus queria que ele entregasse tudo? Não, Jesus queria ser o primeiro lugar na vida dele. Mas o primeiro lugar na vida dele eram as riquezas. Ainda que ele cumprisse todas as leis, mas o amor dele, o coração dele não estava em Deus. E muitas vezes nós vemos isso hoje. As pessoas vão na igreja, estão na igreja e acham que por estarem na igreja já tem a salvação e está tudo certo. Não, não é assim. Não é assim. O que Jesus está nos ensinando aqui são das decisões que nós temos que tomar. A decisão não é só ir para o céu ou ir para o inferno, não é só aceitar Jesus, mas é viver conforme os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele alerta, através dessa parábola, as consequências das escolhas que nós fazemos na vida. Se você escolhe as riquezas, se a riqueza é a coisa mais importante na tua vida, sinto muito, a tua eternidade está condenada, né? Ele fala sobre nós exercermos o amor ao próximo, exercermos compaixão. O rico, ele não exerceu isso. Ele desfrutou. Ah, pastor, mas ele não tinha o direito? Não, ele tinha o direito, mas ele podia não só desfrutar, mas ele podia exercer amor ao próximo, exercer compaixão ao próximo, ajudar ao próximo. Mas ele não fez isso. E o que Jesus nos mostra aqui é que as decisões que nós tomamos, elas têm uma consequência no mundo espiritual. Domingo nós falávamos sobre isso, sobre as consequências, né? Quando nós falamos dos frutos do arrependimento. Se você não se arrepende, né, você realmente vai ter um problema. E o teu problema vai ser na eternidade. Por quê? Porque isso vai refletir na eternidade. Se você não pede perdão, vai refletir na tua eternidade. Se você tem muito dinheiro, ou tem muitas posses, e você acha que com isso você está bem, isso vai refletir na eternidade. Se você não tem um coração compassivo, misericordioso, isso vai refletir na eternidade. Talvez até quebra de conceitos em falar assim, ai, se eu posso comprar uma roupa tão cara, então com certeza Deus vai me amar. Então temos que pensar um pouquinho mais. E da outra forma, é porque eu estou com problemas, então Deus me abandonou? Não. Então é muito diferente do que nós pensaríamos. Ah, o outro é melhor, porque o outro faz banquetes, ele vive naquela luxúria, ele vive tão bem, então Deus vai ter mais tipo carinho por ele do que pelo outro que está todo cheio de chagas. Então, os nossos conceitos, as nossas verdades podem ser conflitantes, e se nós não abrirmos nossos olhos, nós podemos perder oportunidades de estar desfrutando do melhor que Deus tem de promessa, e Deus cumpre todas as promessas. Cada uma delas, em nome de Jesus. Mas Jesus, ele continua essa parábola
lá em Lucas capítulo 16, versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, imagina a situação do homem rico que estava lá no inferno. Então ele queria uma gota, ele queria um pouquinho de água. E aí primeiro ele vai lá e pede para Abraão, né? Que todos vocês sabem que Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai dos judeus, né? Só que ele pediu para a pessoa errada. Ele pediu para quem não podia fazer nada. E, na verdade, não tinha quem pudesse fazer. Por quê? Porque ele teve a oportunidade e ele não fez nada, né? E ele pediu misericórdia. Ele pediu alguma coisa que ele nunca teve, que ele nunca exerceu. Então é fácil eu querer alguma coisa que eu nunca fiz. Então, a justiça vai ser diferente para mim? Não, não vai ser diferente. E aí, ele reconheceu que quem estava lá era Lázaro, aquele que estava na porta dele, que vivia das migalhas, né? Lázaro estava lá. E aí ele pede, manda que Lázaro venha e molhe a minha língua com água. Ou seja, a vítima que ele negligenciou, a vítima que ele simplesmente não deu a menor atenção. Não, pastor, mas ele deixava Lázaro comer das migalhas. Ok, e por que não deu um prato de comida para Lázaro? Por que não ajudou a Lázaro? Ele tinha tantas posses, ele não podia fazer isso? Podia, mas ele não fez. E aí ele pede, né, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Ele pede o mínimo. Só que se acabou a época da graça se acabou. Quando você ou eu morremos, né? Ou seja, a época da graça já foi. Não tem mais outra oportunidade. Muitos acham que quando morrem, que Deus vai dar um jeitinho. Não, Deus não vai dar um jeitinho. E o rico ele não foi atendido. Por quê? Porque a porta foi fechada. Não tem mais tempo. E é isso que Jesus ele vem falar para você e para mim hoje, que nós temos que tomar as nossas decisões e nós temos que arcar com as consequências da nossa decisão. Foi um pedido, na verdade, um pedido irracional. Por quê? Porque ele teve toda a oportunidade do mundo e ele não aproveitou. E cada um tem a sua oportunidade, porque a gente não sabe o tempo. Na verdade, tudo o que se passa, quem pode prever o futuro? Ninguém pode prever. Só Deus conhece as coisas do passado, do presente e do futuro. Então, nós estamos vendo aí a negligência dele, o que ele passou. Ele quis pedir uma migalha, e imagina, já não há tempo para isso. Então, Deus nos adverte que possamos estar abrindo nossos olhos a tempo para poder tomar alguma decisão e mudar o rumo da nossa história. É assim. Ele continua no capítulo 16, versículo 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Pois é, você tomou a decisão que você queria. E Lázaro tomou a decisão dele. Então, cada um toma a decisão que quer. Na verdade, Deus ele não te obriga a você aceitar o sacrifício de Jesus. Ele não te obriga a ter um coração misericordioso. Ele não te obriga, ele te ensina. Agora, você aprende se você quer. E o que nós vemos aí é a lei da semeadura.
Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Ninguém planta laranja para colher abobrinha, ou vice-versa. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai receber. E aqui a gente vê Jesus falando: recebeste os teus bens em vida. Ou seja, o que que você fez com eles? O que que você fez com todos os bens que você tem? Muitas vezes nós falamos de missionários, porque nós somos missionários aqui, e missionários são aqueles que deixam tudo no seu país, na sua família, para ir pregar o evangelho. E os missionários, eles são sustentados por aqueles que têm misericórdia, né? E o que que você está fazendo com os teus bens? Ou seja, o que você fez é aquilo que você vai receber. Cada um vai dar conta de si. E não adianta eu querer terceirizar minha culpa, porque não tem como eu terceirizar minha culpa. A minha culpa é minha culpa, né? E E até a escolha, cada um tem a sua própria escolha. cada um Eu tem não a sua posso escolher escolha, por ele, nem ele por mim, mas cada um, cada um. né? E o que que a gente vê, né? Como foi o investimento dele na eternidade? Como foi o investimento desse rico na eternidade? Ele cuidou dos órfãos e das viúvas, ele teve esse coração misericordioso, ele atendeu ao seu irmão. Lázaro estava lá, Lázaro estava direto com ele lá, podia ter atendido, podia ter ajudado a Lázaro. Ele compartilhou com o seu próximo as coisas que ele tinha recebido. Na verdade, é a lei da semeadura. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Ele cooperou com os missionários. Muitas vezes nós achamos que eu vou na igreja, está tudo bem. E não fazemos mais nada. Não fazemos mais nada, né? Os pobres, na verdade, eles são mais sensíveis. Hoje, nós vemos que pessoas que têm mais dificuldade são as pessoas que mais ajudam, né? Que mais se doa. Que mais se doam, né? Então, na verdade, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Os pobres, eles repartem o pouco que eles têm. Ou seja, não existe aquela ganância de, eu vou ficar, isso é meu. Não. Aquilo que Deus entregou para eles, eles repartem, né? Não existe um desejo de ter mais, 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 mais. Não, a gente vai conquistando devagarinho. Onde come dois, come três, não é assim, né? O pobre fala assim, onde come dois, come três, a gente põe mais água no feijão, e aí vamos, e dá tudo certo, e sempre dá certo, né? E Jesus, ele continua em Lucas capítulo 16, versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, o que existe é um grande abismo entre o céu e o inferno, né? E aqui Jesus fala, nessa parábola, que existe esse grande abismo. Por quê? Porque o decreto de Deus é irrevogável. Ou seja, você está na eternidade, tem duas eternidades, a eternidade no céu e a eternidade no inferno. E elas são separadas. Ou seja, esse é o decreto de Deus. Você faz a tua escolha, você escolhe o que você quer. E o homem escolhe. E quando você escolhe, você vai dizer o que você quer fazer da tua vida. E Deus, ele é muito certo, não tem um jeitinho. Mas não tem um quebra-galho. Não, não tem um quebra-galho. Ou seja, céu e inferno estão muito bem separados e não vai ter comunicação um com o outro. E nós vemos aí assim, você quer ter uma eternidade com Deus ou sem Deus?
o Deus que é amor, que muitas pessoas falam, não, porque Deus é amor, não, ele vai. Mas ter amor não é perdoa, não é, tipo dizer que o seu pecado está certo. Não, ele é um Deus justo e ele já vem nos avisando, olha, eu sou justo e eu preciso colocar essa sentença. Então, o que ele faz? Por amor a nós, ele já mandou o filho dele que pagou o preço dos nossos pecados. Mas, se você não tem esse Jesus, você não aceita que Jesus pagou os seus pecados, então você continua com eles. Então, a sentença do pecado é a morte eterna sem Deus. Ou seja, a escolha é sua. E Jesus ele continua falando essa parábola em Lucas capítulo 16, versículos 27 e 28. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ou seja, ele já começa implorando. Imploro que o mandes à minha casa, que mande Lázaro lá. Hã? Como se houvesse a comunicação entre vivos e mortos. E não existe. Não existe. Não existe essa comunicação. Ainda que ele justificasse, olha, eu tenho 5 irmãos. Olha, e se Lázaro for lá, eles vão lembrar de Lázaro e eles vão saber que eu estou passando o tormento, eles não vão querer vir para cá. Ou seja, despertar o bem do coração perdido. Ele queria que fizesse um milagre ali, como se os irmãos dele, os 5 irmãos dele, fossem as pessoas mais importantes do mundo. Para ele podia ser, mas na verdade Jesus ele veio para todos. Ou seja, ele teve um desespero pela decisão do que ia acontecer com ele. Mas na verdade não existe outra oportunidade. E muitas pessoas podem dizer assim: ai, se eu soubesse. Mas, na verdade, Deus dá a chance de todos saberem. E na Então, verdade, ó, e o que você pode ver é que Jesus ele continua a parábola e ele esclarece lá em Lucas capítulo 16, versículo 19. respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, eles têm Moisés, Moisés que escreveu lá o Pentateuco, Moisés que escreveu as leis. Então, olha, ouça, ouça o que é pregado por eles. Ah, mas e aí? E aí, quando você ouve as Escrituras. No Novo Testamento, agora, nós temos as Escrituras, nós temos as parábolas de Jesus, nós temos o Evangelho de Jesus. Né? Leia, estude, pratique a palavra. Não tem outro caminho. Ninguém vai vir da eternidade para cá para trazer um Evangelho novo. O Evangelho está aí, Na as leis verdade, estão aí. na verdade, o Espírito Santo, ele pode estar falando com você, desde que você creia que Jesus Cristo é Salvador da sua vida. Você entrega a Ele a sua vida, e Ele vai te encher com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que convence, esse Espírito Santo que vai te dar direção para você viver e alcançar a vida eterna com Deus. Ou seja, ele fala dos profetas, os profetas que profetizaram lá no Antigo Testamento. E ele fala que nós temos que ouvir, ouvir a palavra, ouvir o que o Senhor fala através das Escrituras. E é isso que a gente faz de quinta-feira em português e sexta-feira em espanhol e domingo também, mostrar a palavra, o que o Senhor traz para a nossa vida. E o que ele está dizendo, olha, leia, estude e pratique essa palavra. Nós temos que praticar a palavra, porque quando a gente pratica, a gente tem um envolvimento maior com Deus. E Jesus ele continua a parábola em Lucas capítulo 16, versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Pois é,
Ele ainda quis discutir com Abraão, né? Não. Como não? Jesus fala daquilo que não acontece. Ou seja, alguém vindo dos mortos para falar com você que está vivo. Isso não acontece. E a gente pode ver isso claramente em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, a sua memória já era, né? Ignora um princípio espiritual. O princípio espiritual que não existe comunicação. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos, eles não sabem nada. Por quê? Porque eles já estão mortos. Só existe uma forma para os mortos, quando estão vivos. Se eles não estão vivos, não existe mais nenhuma forma. E a gente pode ver isso em Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Ou seja, aqui, se você se recorda, o capítulo 2 do livro de Atos é a descida do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e distribui as línguas de fogo. Então, Pedro, ele fala sobre essas línguas de fogo, e aí as pessoas querem saber, ok, o que que a gente faz? Ou seja, ele é muito curto e objetivo. O arrependimento vem por ouvir. Ou seja, é importante que você se arrependa, né? Eles sentiram grande aflição, eles sentiram um grande constrangimento por aquilo que eles faziam, não? Ou por aquilo que eles fizeram. E isso deve passar e não o aceitam. Ou seja, esse sentimento de grande aflição, isso vai passar e você ou vai aceitar ou não esse sacrifício. E eles caíram em si, né, que eles crucificaram a Jesus. De certa forma, nós também fomos responsáveis pela crucificação de Jesus. Nós fomos responsáveis, né, porque ele morreu também para salvar você e eu. Não reconheceram o Messias. E muitos de nós hoje também não o reconhecem. Muitos de nós não cremos que Jesus é o Messias, que Jesus ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou e vai voltar. E a hora que ele voltar, aí a coisa vai pegar. Mas Pedro ele continua falando com eles em Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, esse é um resumão da doutrina cristã. Arrependimento, nascer de novo. Esse é um resumão, né? É a parte do homem. Nós, como seres humanos, a nossa parte é arrependimento e fé. É nós buscarmos. E a parte de Deus é o perdão, perdão de pecados ou justificação, né? É o dom do Espírito Santo ou santificação. É isso que é a nossa parte. Então, na verdade, esse é um grande resumo do que é a vida cristã: arrependimento e fé. É isso que a gente tem que ter. Quando você se arrepende dos seus pecados e tem fé em Jesus Cristo, você começa a segui-lo. E quando você começa a segui-lo, você começa a ter um coração misericordioso, um coração bondoso. Você começa a ter o fruto do Espírito, como nós vimos no domingo passado, o fruto do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5. E deixamos de ter o fruto da carne, que Paulo também fala lá em Gálatas, capítulo 5. E vemos o que Jesus fala
né, seguindo a parábola, como Jesus termina essa parábola em Lucas capítulo 16, versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, Jesus deixa claro, né? Os homens têm a lei, os homens têm a palavra. Então você e eu temos a palavra e nós que decidimos, né? Nós que vamos decidir. Os homens têm os profetas. Então, como profetas, como discípulos de Jesus, nós estamos aqui predicando, estamos aqui falando da palavra. Agora, você que vai decidir, né? E agora os homens também têm a Jesus, têm o Espírito Santo, né? Não ouvirão alguém que morreu. Na verdade, eu creio que vão se assustar. Se assustar se alguém que morre vem falar de Jesus para eles. Então, de verdade, não voltarão. Na verdade, tudo está sendo revelado. Deus nos dá a palavra para que possamos ver toda a revelação que Deus tem para nós. E mais adiante, Deus ainda dá a revelação do que vai ocorrer no futuro. Então, imagina, se nem isso nós estamos abertos para ouvir, que dirá alguém que já morreu e volte? Nós vamos ficar assim perplexos, desesperados, e aí a coisa não funciona. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua misericórdia, já nos deu Jesus, né, que por expiação pagou o preço dos nossos pecados. E que nós sabemos, e até pecados que nós ainda vamos estar cometendo, mas Ele sabe de todos eles. Então, assim, a nossa parte é falar desse plano de salvação que é perfeito. Então, nós sabemos o que pode ocorrer lá na frente. Qual a nossa parte agora, quando nós ouvimos, nós vemos, que possamos estar dispostos a meditar e buscar o conhecimento de Deus para tomar a decisão que nós precisamos. E vamos para a explicação da parábola, né? A explicação da parábola é uma explicação muito importante, né? Que nós temos que amar ao nosso próximo, que nós temos que ajudar as pessoas, que nós temos que dividir o pão. Nós, como cristãos, nós devemos fazer isso. Nós, como cristãos, devemos praticar a palavra. Porque, na verdade, as escolhas que nós fazemos, elas vão repercutir lá na eternidade. Cada escolha que a gente toma aqui vai estar marcado lá na eternidade. Deus, ele valoriza o quê? O arrependimento, a compaixão, a generosidade, um coração compassivo. Deus, ele valoriza isso. Deus, ele espera que você e eu tenhamos uma vida assim, uma vida de arrependimento, onde a gente tem os frutos de arrependimento, uma vida de compaixão, onde a gente possa ajudar ao próximo, aqueles que são menos favorecidos. Se a gente tem, se Deus está dando para nós, vamos ajudar o próximo, a sermos generosos, a termos esse coração compassivo e seguir ajudando as pessoas. E algumas lições que nós temos dessa parábola. A primeira dela, o valor das escolhas na vida. Nós temos que tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos. A sua escolha, ela tem consequências eternas. Goste ou não, ela tem consequências eternas. A sua escolha, o seu destino, a sua eternidade depende da escolha que você faz aqui, nessa vida, né? O teu conforto material, ele pode não valer tanto a pena na tua eternidade. Humildade e dependência de Deus. Então, essa primeira lição é muito importante para nós. A segunda lição é a intransigência do abismo após a morte. Ou seja, esse abismo existe. Então, ele é intransigente, ele é intransponível. Eu não posso passar por ele. E esse abismo, ele tá aí feito, ele já existe, e as escolhas, quem faz sou eu.
né? Essas escolhas, elas não podem ser alteradas quando eu estou lá na eternidade. Já passou, já foi. E você viu aí que o homem rico, ele queria, por toda forma, e ele tentou conversar com Abraão, tentou negociar, mas não teve negociação. Ou seja, a intransigência do abismo após a morte, ela está aí. E ela não vai ocorrer. Não vai mudar a regra do jogo nos 45 do segundo tempo. Não vai mudar. Na verdade, isso vai acontecer. Uma outra lição é que a responsabilidade que nós temos diante de Deus. A riqueza, ela não é um problema. A riqueza é uma solução. A riqueza é algo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, né? O problema é a nossa falta de compaixão. A falta de compaixão é um problema. A falta de nós queremos ajudar o próximo, esse é um problema. A falta da responsabilidade social, isso é um problema. Ah, pastor, mas eu tenho obrigação? Pois é, obrigação ninguém tem. Você decide, e você resolve, e você vai Decidir. decidir, vai investir aonde você quer. Você quer investir aqui ou quer investir na eternidade? É você que decide, né? E uma coisa que é muito importante, a escritura, ela é eficiente, ela é suficiente. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus, né? Nós não precisamos de sinais extraordinários, né? Nós não precisamos de milagres para crer que Deus está com a gente, né? A Bíblia nos basta. Eu acho que isso que é a, A chave. a chave para a nossa vida eterna. E sempre Deus nos convida a conhecê-lo mais, porque é um Deus que era antes da criação do mundo, um Deus que está conosco agora, vivendo cada dia desse mundo. E também é o mesmo Deus que vai estar na eternidade nos aguardando para viver também só por toda a eternidade. Em nome de Jesus, né? Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para nós em info@avmdigital.org ou através do nosso WhatsApp pessoal, tá aí o número aí. Se você quer receber as nossas devocionais, os nossos versículos diários, que a gente manda um versículo diariamente, é só mandar uma mensagenzinha para nós e a gente vai estar falando com você e vai estar incluindo você dentro do nosso grupo, né? Nós estamos em todas as redes sociais. Se você pode estar caminhando com a gente aí, se agregando nas redes sociais e também divulgando os vídeos, seria uma grande bênção, porque você vai fazer parte da grande comissão, você vai estar nos ajudando a levar essa palavra. Nós também estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Messenger, e no Telegram nós temos, por a hora, nós temos dois canais, um em português, outro em espanhol, e em breve a gente vai ter também um em inglês. Então, se você quer, vem com a gente, vem fazer parte dessa igreja digital, que não é uma concorrência da igreja que você vai, mas é uma complementação. No dia que você não pode ir, nós estamos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém? E eu te convido para que a gente possa estar estudando na próxima semana o rico insensato. É uma outra parábola que se encontra em Lucas, Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 21, onde nós vamos ver que o Senhor tem algo para a minha vida e para a tua vida. Então, vamos estar aqui nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que o Senhor possa nos trazer um ensinamento profundo sobre essa parábola, em nome de Jesus. Eu te convido para no próximo domingo nós vamos ter O nosso culto da família com
Ah, muito especial. É o primeiro domingo do mês. E Vamos celebrar a Santa Cena do Senhor juntos. é Santa Ceia do Senhor. Ceia. Santa Ceia do Senhor É junto. cena. Você É. prepara aí os seus elementos, porque em nome de Jesus nós vamos estar juntos aí celebrando a Santa Ceia. E com certeza o Senhor tem uma palavra para mim e para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.